Olá, galera, tudo bem? Depois de falarmos sobre a carta argumentativa, de falarmos sobre essa necessidade absurda que nós seres humanos temos de nos expressar, de manifestar, de colocar em questão tudo aquilo que pensamos, que sentimos, que concordamos e que discordamos, por que não falar também sobre os manifestos, não é mesmo? Os manifestos são atos que têm aparecido ou que têm se tornado cada vez mais presentes na nossa realidade. Todo e qualquer assunto hoje funciona como base para um protesto, uma manifestação, enfim. Quer um exemplo? Quantos protestos não aconteceram nas redes sociais pedindo ou solicitando, que o Enem fosse adiado? E graças a manifestações grandiosas como essa, fortalecidas ou potencializadas pelo poder da mídia, na maioria das vezes as pessoas, os protestantes, conseguem aquilo que eles tanto almejam, que eles tanto querem. O que é importante nós sabermos é que os protestos, eles não são um estilo ou uma maneira de expressar nova. Não começou ontem, o ano passado ou na década passada, de jeito nenhum. Acredita-se que o primeiro manifesto ocorrido foi um manifesto político comunista em 1848. Sabe o que mais eu digo sobre o manifesto? Que toda e qualquer corrente ou linha literária, de alguma forma, pode ser considerada como uma maneira de se protestar. A nossa necessidade humana de expressar gira em torno disso. E quando falamos em expressar, falamos também nessa capacidade que temos de deixar com que o mundo saiba aquilo que nós pensamos e acreditamos ser a melhor opção, aquilo que acreditamos ser a verdade. E é isso o protestar. Protestar não é ir contra uma ideia já proposta, mas é apresentar uma outra ou outras possibilidades de enxergar essa mesma temática. E aí nós vemos manifestos sobre todos os assuntos imaginários e inimaginários. Tem adolescente que faz protesto dentro do seu quarto. Ou você, pai e mãe, faz a minha vontade, ou eu paro de comer. Não é um protesto? Não é um manifesto? Obviamente que é um manifesto. E um manifesto ou um protesto, ele não deve funcionar ou ele não atinge o seu patamar quando feito de maneira desorganizada, quando feito de uma maneira sem fundamentos. É por isso que toda vez que um determinado grupo decide que vai lutar por aquilo que acredita ser os seus direitos, esse mesmo grupo se reúne antes, calcula estratégias, chegam a conclusões do que fazer, do que não fazer, fazem uma pauta e com base nessa organização, com base no material reunido, juntado pelo próprio grupo, aí sim eles vão à rua e se manifestam e se protestam como pode. Quantos manifestos temos vistos nos últimos dias ou meses, não é mesmo? Quantos panelaços não temos vistos nos jornais das pessoas fazendo contra alguma ideologia da política atual? Isso é manifesto, isso é um protesto. Carreatas são manifestos, passeatas são manifestos. Colocar uma bandeira na janela dizendo se eu sou comunista ou não é um manifesto. É a maneira que eu encontrei de manifestar para qualquer um que passe em frente à minha janela a minha posição política. Então, meus amores, eu costumo dizer que a arte de manifestar, de expressar, de colocar para fora aquilo que sentimos e pensamos é nata.
Já nascemos assim. Uma criança se manifesta. Uma criança se protesta. Ela faz seu protesto. Quando a mãe quer obrigá-la a comer beterraba ou batata baroa, que ela não gosta, se ela não tem outra ferramenta, ela tranca a boca. Ela, em ato de protesto, na tentativa de ser mais forte que a autoridade da mãe ou do seu responsável, de quem for, se priva. Como se fosse funcionar. Na maioria das vezes não funciona. Mas é essa a ferramenta que ela tem para protestar, para se manifestar. E por que eu tô falando disso para vocês? Porque o capítulo 7 da nossa apostila, da nossa segunda apostila, falando, claro, sobre redação, ele traz essa temática, a questão do manifesto. E por que eu disse também que eu acredito, é uma visão minha, uma ideologia minha, enquanto lica, enquanto sujeito, que toda e qualquer corrente literária, ela é cercada ou ela de alguma forma é um manifesto ou um protesto. Porque toda transição entre uma corrente literária e outra gira em torno de um contexto histórico daquela determinada atualidade. E toda e qualquer corrente literária tem por objetivo um lema, tem por objetivo levar ou apresentar ao público aquilo que eles acreditam ser verdade ou melhor opção para o fazer artístico, não é? Por exemplo, manifestos literários que marcaram a história do Brasil. O Manifesto do Pau-Brasil, o Manifesto Antropofágico, sim, lá do modernismo, do Oswald de Andrade, da Tarsila do Amaral, com o Abaporu, que é aquele quadro daquele pé gigante, enorme. Aquilo foi um manifesto. Foi uma maneira que Tarsila do Amaral encontrou de atacar ou de denunciar o contexto social no qual estávamos vivendo. Proposta modernista era nada mais, nada menos que lidar com uma literatura ou propor um fazer artístico mais popular, propor e fazer uma arte única e exclusivamente brasileira. Então, qual era a proposta do Abaporu, que aquele pé grande significa? Esmagar toda e qualquer influência estrangeira que existisse na arte naquele período, naquele momento da era de 1922 adiante, deveria ser esmagado para que houvesse assim espaço para uma literatura única e exclusivamente brasileira. Era essa a proposta do modernismo, era essa a intenção que ele queria. Era assim, o Brasil existe. O Brasil tem capacidade de evoluir, assim como todas as demais nações têm evoluído. Então vamos manifestar em relação a isso. Vamos propor novas artes. A Semana da Arte Moderna foi o maior protesto, o maior manifesto literário que já existiu desde que a literatura é literatura, ou considerado objeto de estudo lá do século VII até o presente momento em que vivemos. O Manifesto Antropofágico de 1922, que foi quando deu, por exemplo, luz à revista Antropofagia, de Oswald de Andrade, que contou com o apoio de parceiros como a própria Tarsila do Amaral. Afinal de contas, aquele quadro Abaporu foi um presente dela para Oswald de Andrade. Eles uniram suas forças para que nessa revista antropofágica eles propusessem essa ideia de não um canibalismo literal, mas de comer, de devorar, de acabar com toda e qualquer inclinação literária que não fosse única e exclusivamente brasileira. Era isso o que o modernismo queria propor. E por que eu estou falando do modernismo se a aula é de literatura? Porque eu não conheço exemplo melhor que esse para mostrar para vocês o quanto os manifestos ou os protestos, eles já estão marcando a nossa história, ó, há
cerca de 100 anos ou mais, não é mesmo? Quando um presidente faz um pronunciamento e a população não concorda, o que acontece? Ainda que estejamos em isolamento social, aqui em Lima Duarte nem tanto, mas nas grandes cidades, as pessoas fazem panelaços das janelas de seus prédios. Se isso não é manifestar-se, se isso não é protestar, o que mais seria? Pagode? Não. É manifesto, é protesto. Ele pode funcionar de duas formas. De uma maneira organizada, com um texto já proposto, preparado e tal. Ou ele pode funcionar de uma maneira mais simples, como a que a gente tem visto na internet. Quando esses panelaços ocorrem, por exemplo, não ocorrem do nada. Toda uma estrutura é preparada anteriormente. As redes sociais, elas funcionam como ferramenta para fazer com que as pessoas se conectem umas com as outras, para convidar as pessoas para participar desse ato, desse protesto, desse apelo. O protesto é um apelo, é um pedido. Quais são suas características principais? O caráter persuasivo, o dom ou a capacidade de persuadir o outro lado da moeda a convencer-se de que aquilo que o povo está propondo no protesto é a melhor solução para a nação, ou se não, para a maioria. É isso que um protesto faz. Diferente da carta argumentativa, diferente do texto dissertativo argumentativo, o protesto é um texto oral, com caráter persuasivo, argumentativo e apelativo. Sim, apelativo. Tem gente que ultrapassa limites. Mas pelo fato de o protesto ou o manifesto ter esse caráter mais liberal, e quanto mais o tempo vai passando, mais moderno nos tornamos, mais liberais nos tornamos. Então a gente, nessa ânsia de manifestar, de expressar o que sentimos, às vezes esquecemos de colocar ali nas nossas manifestações um pouquinho de pudor. A única verdade que eu sei sobre os protestos e manifestos e que você precisa saber é que isso é uma necessidade humana. Desde que o ser humano é humano, ele protesta, ele se manifesta. Como? De todas as maneiras imagináveis e inimagináveis. A criança protesta, mesmo com a linguagem limitada, com o seu comportamento. Ela faz pirraça, ela deita no chão, ela grita, ela trava a boca para não comer o alimento que o pai ou a mãe está tentando introduzir, ela está protestando. O adolescente vai para as ruas com os seus colegas, coloca bandeiras, faixas, se pinta, arranca suas roupas, mas protesta, se manifesta. E isso é um estilo textual que está presente em todos os tempos e vocês precisam ter contato com ele. Tá ok? Quando você compartilha, por exemplo, um pensamento, suponhamos que um jornalista faça uma crítica a um comportamento do governo atual e você compartilha isso no seu Instagram. Sabe o que você acabou de fazer? Protestar ou manifestar-se. Está no seu direito enquanto cidadão. Acabou. Se você quer xingar o governo e está fazendo isso nas suas redes sociais, você está se manifestando. E através desse manifesto, acredite, outras pessoas tomarão coragem para fazer o mesmo, caso esses se identifiquem com os seus elementos persuasivos. Caso você seja capaz de convencê-los de que a sua ideia ou a sua visão sobre aquele contexto é a correta, é a mais favorável. Acabou. O manifesto existe desde sempre. Numa linguagem mais simples, numa linguagem mais solta, numa linguagem mais liberal. Porém, ainda apelativa, ainda argumentativa, persuasiva. O objetivo de um manifesto ou de um protesto é somente esse: persuadir o outro de que a sua ideia ou a ideia do grupo ao qual você pertence é a melhor e precisa de adeptos. Desculpem. E acabou a nossa aula de redação.
manifestos ou protestos. É só isso. Qualquer dúvida, leia as características principais ali na página 573, tá bom? E façam, por favor, os exercícios das páginas 574 e 577, do 1 ao 10, se não for pedir muito, tá bom? Bom, eu ainda estou na expectativa de conseguirmos em algum momento marcar uma videochamada, tá? Conto com vocês. E espero que isso seja possível. No mais, encerro aqui nossa aulinha de redação. Gostaria de dizer o que vocês já sabem, eu estou cansada de repetir, mas vale a pena meu manifesto. Sim, estou morrendo de saudades. E, por favor, se cuidem, tá bom? Beijo, beijo. Amo vocês.